Fala pessoal, sou Canarinho na área, estamos de volta aqui para gravar mais um episódio, como sempre um prazer estar aqui falando da seleção brasileira, principalmente perto de uma nova rodada das eliminatórias. Hoje é dia 17/3 e a gente vai falar um pouco de tudo que está rolando com a nossa seleção para esses dois próximos jogos. Fala JP, fala João. Bom demais falar com a galera, cara, de novo, né? Sem dúvida, muito bom, é uma boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, né? Cada um vendo o seu horário, mas é sempre muito bom estar aqui em semana de jogos decisivos, né? Porque é a rodada, acho que mais importante aí dessas 18 rodadas que tem, né? Quando a gente fala de dobradinha, né? Então a rodada agora, essa rodada com Colômbia e Argentina, que a gente vai poder falar bastante aqui, mas estou empolgado, vamos embora. Vamos falar um pouco e vamos destrinchar um pouco sobre tudo que vem acontecendo com a seleção brasileira, onde a gente quer estar, que é em 2026 na Copa do Mundo. Então, não deixe de seguir a gente, de compartilhar o nosso conteúdo e de nos acompanhar sempre aí em todas as redes sociais que nós estamos. Roda a vinheta! Estamos de volta e como eu disse, assim, o TikTok vai ter coisas aí novas para falar um pouco do jogo, tanto contra a Colômbia quanto a Argentina. Não deixa de seguir a gente também no Instagram com os cortes lá e vai comentando pra gente, traz pra gente o que vocês querem ver mais e o que vocês gostam de ouvir falar da seleção brasileira, qual o assunto do momento. A gente tá muito empolgado, né, JP? Brasil e Colômbia, agora dia 20/3, anota aí, não deixa de assistir, 9h45 nas telas aí do Brasil, na Globo, no Sport TV, e vai ser um grande jogo, tenho certeza, porque a Colômbia vem bem aí nessas eliminatórias. E no dia 25, Brasil e Argentina, lá na Argentina, e a gente também vai ser né, JP, vai ser uma guerra, né? Tenho certeza. Brasil e Argentina nunca é um jogo normal, nunca né? É. O maior clássico do planeta. Mas falando primeiro, né, Brasil e Colômbia, a Colômbia tá na nossa frente, né? Teve um jogo duro aí que a gente teve com eles ano passado, no meio do ano na Copa América, e agora é a chance da gente ganhar da Colômbia, porque antes da Copa América, que foi empate 1-1, a gente perdeu. Inclusive a gente até fez uma live no dia, né? Foi um jogo que foi, assim, o Brasil foi dominado, né, pela Colômbia. Totalmente. A gente acabou perdendo o jogo. Mas agora, dentro do Brasil, em Brasília, a gente tem condições de ir lá e ganhar da Colômbia, né? Esperamos, né? Porque, assim cara, não dá pra 3 jogos não ganhar da Colômbia, né? Tá doido. Já vai ser aí aquele negócio, aquela brincadeira, senão vai pedir busca no Fantástico, né? E o Brasil esse você falou e é isso mesmo, o Brasil tá em 5º lugar, com 18 pontos, a Colômbia com 19, então vencemos, passamos, então não tenho o que dizer. Colômbia é 3º ou 4º? Colômbia é 4º. Argentina em 1º com 25, Uruguai em 2º com 20, Equador em 3º com 19, Colômbia empatado com 19 e Brasil com 18. Equador é importante falar que eles têm pontos perdidos, né, por conta daquele imbróglio das eliminatórias do ano de 2022 no Catar. Eles tiveram um jogador que jogou com documento irregular, então eles saíram dessas eliminatórias com menos 3 pontos. Então eles estão com 19, bem, né? Eles teriam 22, né? Eles teriam, e aí eles estariam em 2º lugar. E eles jogam contra a Venezuela e contra o Chile, né? Essa rodada para eles. Uma rodada mais bem teoricamente simples, mais fácil que a nossa. Em teoria, sim. 8º e 9º lugar. Então o Brasil com 18 pontos, o Brasil está bem posicionado, né? Pra gente conseguir buscar. Se ele conseguir a vitória contra a Colômbia, e vai conseguir, se Deus quiser, ele vai para 21 pontos, então ele já pega ali a posição do Uruguai. O Uruguai, que está em 2º lugar, ele joga contra a Argentina, então um jogo direto, importante pra gente. Jogo da Argentina. O primeiro jogo da Argentina, que é na sexta-feira, dia 21. E aí tem Bolívia e Uruguai, que aí é o jogo mais simples pro Uruguai. Então, assim... Na teoria, né? Porque Bolívia é o alto. É verdade. Em teoria, é verdade. Mas vamos dizer que rola um empatezinho aqui, Uruguai, ele vai ficar com 5 vitórias, o Brasil passa o Uruguai. Então dá pra chegar em 3º, 2º? Dá pra... Se tudo, vamos supor, passando a Colômbia e o Equador não ganhar, ele vai ficar em 2º ou 3º lugar. Então aí começa a ficar melhor a situação do Brasil, né? E aí não fica tão longe também da Argentina. Vamos fazer aqui umas contas, ó. Brasil ganhando 21, a Argentina empatando 26. Se o Brasil ganhar da Argentina, vai para 24 contra 26. Aí já fica bem pau a pau aí
Mas, de novo, né, nós estamos falando de uma rodada aqui que a gente já tem um tempo que não vê do Brasil, né? Que é 2 vitórias. Ou seja, é uma... A gente recuperando aqui, ó, 2 vitórias. Nem dá pra achar 2 vitórias. 2 vitórias aqui. O Brasil teve nessas eliminatórias, nas 2 primeiras rodadas. Acho que foi só a primeira rodada. Quando a gente ganhou da Bolívia. A primeira rodada só. Em Belém, e depois a gente ganhou de 1-0 do Peru, um gol no final do Isso Marquinhos mesmo. lá em Lima. Foi só na primeira rodada, então, ou seja, não tá fácil, porque o último foram 2 empates, o outro uma... aí tem 2 vitórias, Não, você não mas vai encontrar, não tem como, vai, foram só essas 2. Né? Infelizmente... A gente tá fazendo pontos a conta-gota, né? Assim, tá dureza, né? Porque era uma rodada que a gente podia ter ido bem melhor, né, cara? Era uma rodada que a gente devia ter ido bem melhor. Mas, assim, a confiança aqui a gente nunca baixa, né, JP? Eu falo sempre que quando a gente vem aqui gravar é muito interessante, porque eu gosto muito, assim, a gente gosta muito de falar da seleção brasileira e a gente acredita pra caramba na seleção brasileira, como sempre. Tem a convocação que nós vamos falar um pouquinho, que a gente estava numa expectativa surreal e que tivemos um balde de água fria aí, mas isso a gente vai explorando aos poucos. Mas no geral, JP, o que você achou da convocação assim, dos jogadores? Assim? A gente até fala um pouquinho aqui de quem que tá, mas me fala um pouquinho de forma ampla aí, o que você achou? Só fazer, lembrei aqui que na rodada do ano passado, de outubro, a gente ganhou também no mesmo Mané Garrincha do Peru de 4-0 e depois ganhou em Santiago do Chile também. Então teve essa... Foram as 2 primeiras rodadas? Foi a primeira rodada das eliminatórias lá em 23 e agora, acho que já era a primeira rodada do retorno, a gente ganhou os 2 jogos depois também. Da Copa América? Talvez depois da Copa América, foi uma recuperação. Na verdade foi depois da Copa América a gente perdeu do Paraguai. Isso que eu não tô lembrando. E a gente ganhou do Equador e perdeu do Paraguai. Aí depois, em outubro, teve essa... Foram os 2 jogos que a gente recuperou. Jogos. É verdade, a gente deu uma recuperada. Mas falando da convocação, cara, assim, olhando os nomes da primeira lista, quando a gente ainda tinha o Neymar, o Ederson ali e o Danilo, apesar que o Danilo eu coloco aqui um asterisco, mas tudo bem, tá valendo. Eu não via ninguém que ficou de fora falando, pô, o cara foi injustiçado. Pra mim, ali eram os melhores do Dorival. Acho que foi a primeira convocação que eu olhei e falei, pô, o Dorival chamou os caras que deveriam estar lá. Alguns citam, o goleiro, tem um goleiro ou outro, o próprio Lucas Perry que veio agora, que tava jogando muito lá na França, né, e tal. Mas assim, acho que ele tinha convocado os melhores e não tinha como questionar muito. Só traria um no lugar do João Pedro, eu traria o Hulk. O Hulk, né? Que também aqui no Brasil... Que é o cara que pra mim tá despontando assim, tá jogando muito fácil. Eu acho que não tem no Brasil e no plantel da seleção brasileira um cara tão dominante como o Hulk. E seria pro lugar do João Pedro, talvez. Eu acho que o João Pedro perderia lugar pra ele facilmente. Assim. E ele até fez na convocação, ele deu uma ajustada, né, nas posições e colocou o Matheus Cunha, que a gente conhece ele como um atacante, como um meia. Como meia, né? Sim, então, teve assim, isso. Teve algumas... Mas, cara, e é até legal falar, por exemplo, dos volantes, né, do Joelinton e do Bruno Guimarães, que conseguiram conquistar um título esse final de semana agora, né? Foi agora, domingo, ontem, verdade, né? Sim. Depois de 70 anos aí o Newcastle foi campeão e os dois ali dominando o meio campo, né? Então é legal que você tá trazendo caras... a gente já falou muito aqui desses times secundários, né? Nottingham Forest, Newcastle, times que na teoria, o próprio Wolverhampton aí do Matheus Cunha, que não são times de ponta na Inglaterra, mas que estão sempre trazendo jogadores, o próprio João Pedro, que é do Brighton, né? E eles vêm jogando bem, né, João? Então, assim, é uma posição que a gente tem bastante opção dentro da seleção, mas eu só quero dizer que, cara, são caras que dominaram o meio campo ali de uma Copa da Liga Inglesa, né, pra levar um time a ser campeão. E quantos anos depois? De 70 anos, né? 70 anos, é muito tempo, né, cara? E numa liga que tá muito dominada, né, por times de, né, sei lá, tanto agora, né, o Manchester City, Liverpool, Manchester United e o Newcastle fazendo isso é muito legal, né? É um clube tradicional, né? Só que não tem história em títulos, porque ficou todo esse tempo sem ganhar nada, né? E aí, falando de um jogador que não foi convocado, que joga na Liga Inglesa e que eu assisti um jogo semana passada pela Liga Europa, que foi o Manchester, é o Casemiro voltando a jogar bem, cara. Ele saiu ovacionado. Foi um jogo contra a Real Sociedad na classificação do Manchester para as quartas de final.
E assim, até conversando com algumas outras pessoas, a expectativa é que ele possa voltar a jogar bem. Tomara. Ele é um baita jogador, sim, né? Ele não desaprendeu. Assim, mas... Eu acho que assim, veio sofrendo crítica porque caiu muito futebol. De fato, a gente mesmo falou aqui. Acho que agora dá pra esperar um tempinho ainda pra ele voltar. Não, isso mais, lá pra frente. Mais pra frente, quem sabe, né? Ter uma opção. E aí, só repassando a lista aí, que eu já sei que todo mundo já tá sabendo aí há mais tempo, mas já falando com as trocas que foram feitas. Goleiros: Alisson, Bento e Lucas Perry no lugar do Ederson. Defensores: aí o Alexandre no lugar do Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. Então colocaram defensores e laterais aqui nessa lista. Tudo junto, né? Tudo junto. Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Gerson, Joeliton, Matheus Cunha. E aí o Neymar foi cortado, a gente vai explorar um pouquinho mais esse nome. Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho, Vini Júnior e aí o Endrick, que veio para a posição que o Neymar estava. O que vocês acharam aí dessa lista? Gostaram, não gostaram? O que vocês trocariam aqui? Eu, como eu falei assim, dentro do ponto do JP, eu concordo que a lista tá show. Eu só trocaria o João Pedro aqui pelo Hulk, porque o Hulk está fazendo, de fato, muita diferença. Gente. Além de ser um cara de grupo, ele tem feito muitos jogos positivamente. Então, assim, para mim era o único senão aqui. Eu não acho que o João Pedro está jogando mais bola que o Hulk. Eu não acho que nenhum dos atacantes estejam jogando mais bola do que o Hulk. E aí, fala aí também suas opiniões. Traz pra gente a opinião de vocês, é muito importante aqui pra gente entender. E vamos agora falar um pouquinho da nossa principal figura, JP. Te confesso, JP, estava conversando com alguns amigos e conhecidos e tudo mais. Eu recebi várias mensagens falando, aí ó, tá vendo? Falei com você do Neymar, mas Neymar realmente, pra mim, foi um balde de água fria, cara. Assim, te falo de verdade, eu tava muito empolgado e tô muito empolgado com ele jogando no Brasil. Tava jogando muita bola, mas eu acho que ele tem que querer, né? A gente já falou isso algumas vezes, assim, e é uma pena ver ele fora de uma janela tão essencial para a seleção brasileira. Óbvio, a gente espera, e tenho certeza que a gente vai estar na Copa do Mundo, e a gente espera que ele esteja lá voando e jogando bola. Mas, te confesso, JP, quero ouvir você primeiro, depois eu complemento, mas foi decepcionante ver o que aconteceu aí nessa última rodada, nesses últimos jogos aí dele. Nesse último jogo dele, vamos falar assim. Sem dúvida, Neymar ele seria ou não, acho que a grande atração da seleção brasileira, falando desses dois jogos, né? Tanto ele pela seleção brasileira quanto o Messi pelo lado da seleção da Argentina. Infelizmente ou felizmente nenhum dos dois estará em ação, né? Mas falando do Neymar, o cara fez um gol olímpico, ele nunca tinha feito um gol olímpico aqui. A torcida da Inter de Limeira zoando ele primeiro cruzou uma bola, o cara fez um gol de cabeça, né? Sim. Aí no mesmo lado teve um outro escanteio, ele bateu e fez um gol olímpico. Cara, surreal. Eu não estava vendo o jogo, eu fiquei sabendo depois, você recebe aquele gif gol, né? Sim. Fala, meu, caraca, aí depois eu vi também que foi o primeiro gol olímpico que ele fez. Mas ele chegou com o Santos, aquele jogo com o Botafogo que a gente estava gravando justamente no dia do aniversário dele, né? 5 de fevereiro. E ele entrou ali, primeiro jogo, aquela roubada ali, um jogo mais... Os caras ali querendo bater nele igual... tipo, os caras vendo os vídeos de Copa, ele gosta de apanhar, né? Vou bater mais. Aí depois eu fui vendo alguns jogos do Santos, cara, ele tá jogando bem. Nossa, ele vem no processo de evolução. E é por isso que é um banho de água fria. Ele tá jogando bola demais, assim, não tem nem que falar. Só que assim, cara, o Neymar tem que entender que ele já não tem mais os 18, 20 anos que ele tinha lá atrás. E a gente fala aqui como torcedor, né? A mídia mesmo coloca muitos pontos ou faz muitas críticas. E a gente fala do nosso lado, que é aquilo que você falou. Você teve um balde de água fria porque você queria ver o Neymar em ação com a camisa do Brasil. A gente até brincou, né? Aquela camisa amarela que a gente estreou ano passado. Que ele nem usou. Ele nem usou e não vai usar de novo. Só vai poder usar em junho, caso ele não se contunda. Porque agora acontece. Convocado ele sempre vai ser. Sim. Mas ele tem que estar apto para jogar na seleção, né? E infelizmente, cara, o físico dele já era sabido que depois de quase 15 meses que ele ficou afastado dos gramados, né, por conta da lesão lá em 23 em Montevidéu, ele poderia ter uma lesão muscular e tal, e foi o que aconteceu, né? Ele acabou sentindo, ficou de fora aí de um jogo crucial para o Santos, que foi a
as quartas de final contra o Corinthians, né? Quarta de final, não, semifinal. Semifinal. Semifinal contra o Corinthians, ele acabou ficando de fora, foi pro banco, fez pré-eleição, falou, motivou o time, mas não pôde jogar, né? Até se emocionou. E eu tava assistindo aquele jogo só pra ver o Neymar, velho. E você não torce nem pro Santos nem pro Corinthians. Eu por um dos dois. Então. E eu não estava vendo, mas eu tava acompanhando o WhatsApp e falei, qualquer hora se ele entrar, eu vejo o jogo. Sim. Mas ele acabou não entrando também, então também acabei não vendo. Mas, assim, e aí paralelo a tudo isso que a gente tá falando aqui dele dentro de campo, surgiu um monte de história, um monte de conversa agora do lado pessoal dele também, que querendo ou não acaba impactando, atrapalha, né? Então... eu não vou dizer que o Ronaldo, por exemplo, o Romário, eles eram santos na época. Não. Mas a visibilidade era menor, né? E outra, é isso que é o ponto, cara. Você bateu no ponto exatamente que eu ia entrar. Eu acho que o momento... cara, eu vou fazer as perguntas que me falam, mas e o Romário? Gente, se o Romário e o Ronaldo talvez jogassem agora, e o Ronaldinho Gaúcho, talvez eles nem conseguiriam jogar também, porque, tipo, tudo aparece nas redes sociais e tudo vai. E eles sempre foram, eles nunca negaram que eram medalheiros, que não eram. Só que o problema é, eles iam e seguravam a bucha. E o problema do Neymar é que, assim, primeiro que a gente tem falta de jogadores para jogar junto com o Neymar. Então, por exemplo, na época lá, se o Ronaldinho Gaúcho ficasse fora, você tinha Rivaldo, Kaká, você tinha um monte de jogador ali no meio. Ronaldo Adriano, você tinha que jogador tudo suprir. Então, assim, a falta fazia do mesmo jeito, mas é diferente. O Neymar hoje, quando você entra na seleção, que você olha a lista, você fala assim, cara, a lista é uma, pum! Na hora que o Neymar sai, você fala, putz, a lista é outra. E eu não tô falando, nós estamos falando do cara que talvez é o melhor jogador da Europa na atualidade, que é o Rafinha, que tá jogando uma bola. O atual melhor do mundo. O atual melhor do mundo, que é o Vini. O Rodrigo, que faz gol em quase todos os jogos do Real Madrid. Ou seja, a gente tem um baita time. Não estamos nem entrando no mérito, e a gente fala isso muito na JP. Se a gente pegar posição, e a gente até te convida a fazer isso. Pega a posição da convocação da Argentina versus a convocação brasileira e tenta achar ali um equilíbrio, uma competição. Os nomes da seleção brasileira, eu não estou falando do time, eu estou falando dos nomes. Quando você pega posição na JP, cara, o Brasil não fica atrás da Argentina. Ele até supera a gente. Sim, eu acredito que a única coisa que a Argentina, com certeza, 3 posições é melhor que o Brasil é o goleiro. Certamente. Que é o Thibaut, né? Querendo ou não, o cara na seleção ele pega demais. No Aston Villa levou aí para as quartas de final de Champions. E eles têm 2 atacantes, né? Coisa que a gente não tem, né? Sim, que é o Julian Álvares, certo? E o menino lá do Inter de Milão. O Lautaro Martins. Desculpa, tinha fugido o nome dele. Não. Então são 2 caras que com certeza seriam titulares na seleção. Além do Messi, óbvio. Mas o Messi também já tá em declínio, né? E o Messi não tá nessa lista. Estão falando dessa lista aqui. O resto, cara... Não dá nem pra falar de resto, mas os demais jogadores... Isso que eu falo, assim, eu acho que no máximo, no mínimo, eles pelo menos empatam com as suas posições. Rodrigo Depou, a gente tem vários caras ali que jogam, que competem com ele, cara. É bom jogador? É bom jogador. Ótimo jogador, mas cara, você não consegue falar que o Rodrigo Depou é muito melhor do que o, sei lá... O Gerson. O próprio Gerson. Que joga aqui, que joga no Flamengo. Que joga aqui no Flamengo, que tá jogando muito, que é um baita jogador. Assim, sinceramente, eu acho que quando a gente olha a posição, e quando eu falo do banho de água fria, JP, assim, até pra explorar isso um pouco mais, é o seguinte, cara, a gente é fã do Neymar aqui. Neymar, nós somos fã, assim, seu declarado. É só ele olhar os episódios. Olha os episódios e fala. Então, banho de água fria pra mim, eu falo assim, cara, é porque eu tô doido pra te ver, a gente tá doido pra te ver em campo na seleção brasileira, cara. Nós não somos torcedor do Santos aqui. Então, ou seja, seria um prazer gigante e eu acho que, assim, o Neymar é essencial. Aliás, não só essencial, ele é crucial pra gente atingir o hexacampeonato. Eu não vejo a seleção brasileira sem o Neymar conquistando um hexacampeonato. E eu quero estar enganado. Óbvio, porque eu vou estar aqui, eu espero estar enganado, que se o Neymar não tiver, se não fizer parte, a gente seja campeão do mesmo jeito. Mas olhando para o nosso time, falta alguma coisa quando o Neymar não tá. E quando o Neymar tá, ele sobe o sarrafo. É só você ver o próprio Santos, cara. O Santos sem o Neymar, eu tenho certeza que ele não chegaria na semifinal do Paulista. Não, na semifinal talvez sim, porque o Campeonato Paulista, a primeira fase, é mais fraco. É mais fraco. Mas assim, na teoria, mas o seu raciocínio não tá errado, não. O que eu vejo, assim, o Santos ano passado tava na Série B e tudo mais. É verdade, mas eu não acompanho tanto assim, pra te falar a verdade. Mas, enfim, no fim das contas, eu acho que o Santos subiu de nível com o Neymar. Assim, o Neymar conseguiu trazer.
Pelo menos é a impressão que eu tenho, vendo os jogos, vendo o Neymar jogar. Eu acho que o Neymar estava jogando uma bola muito boa, assim, eu acho que ele é um cara muito diferenciado, realmente ele é muito diferente, ele tem um padrão muito acima dos demais. Você vê que ele é outro nível, né? Ele é extra classe, assim, total. Ele é um dos grandes jogadores de futebol mundial e isso não tem como negar. Só que ele tem que querer, né, JP? E aí você vê as questões da vida pessoal que a gente não entra aqui, nunca fala muito, mas, pô, ele tava no carnaval e não conseguiu jogar. Então, assim... E o que chegou, pelo menos que eu vi na imprensa, é que ele já tava lesionado, né? Então ele já foi pra lá... pro carnaval, pro né? carnaval meio que bichado, né? Então, Sim. pô... Segura cara, um pouco. Né? Você sabe que vai cair matando, que os caras vão... E aí tinha um jogo decisivo contra o Corinthians, não foi... E assim, aí você falando do Neymar, a influência que ele dá pro time do Santos também. Tiveram 2 contratações pós-Neymar, que chegou no Santos, que é aquele argentino Benjamin Hollister, né? Um cara que veio do Benfica. Um sobrenome até meio diferente. E o David Washington, que é um cria do Santos, que estava no Chelsea, voltou por empréstimo. E ontem até fez gol no amistoso contra um belo gol contra o Coritiba. Né? Então, assim, você vê que ele consegue atrair. Porque sem esses 3 caras, cara, certeza que o Santos ia brigar pra não cair. E assim, não é diminuindo o Santos. A realidade, um time que cai pra segunda divisão, ele volta com menos recursos, porque ele perde receita. Exatamente. E o time do Santos, querendo ou não, ele não é um time muito competitivo. E aí ele conseguiu o Neymar, que atraiu esses outros caras, e elevou o Santos de patamar. Agora você me pergunta, pô, JP, o que você acha do Santos? Não, eu acho que não vai brigar pra cair, mas vai brigar por uma Libertadores, por exemplo. São 8 vagas, né? 7 vagas, então vai estar ali na primeira bolo ali. Com o Neymar, certamente, não tenho dúvida disso. Mas é pouco pro Santos, né? Brigar, a gente não tá falando, não tá confirmando que ele vai estar, a gente tá falando que briga porque o Neymar sobe o sarrafo pra conseguir fazer essa competição. E a gente falou do Neymar jogando muito no Campeonato Paulista, num grupo com times do interior, né? Sim, exatamente. Agora a gente ia ver ele jogando bola mesmo. Ia ter esse jogo contra, né, tanto Colômbia quanto a Argentina, e ia ter também agora o Campeonato Brasileiro, que começaria na sequência. E o Santos tá na Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil. Então ele vai ter Copa... É que o Santos não tá em nenhuma competição internacional, né? Que hoje teve até o sorteio da Libertadores, da Sul-Americana, mas ele entra aí já na terceira fase da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Sim. E o contrato do Neymar é apenas até junho. Né? Sim, e tem isso. Então, ou seja, a oportunidade que a gente tem. Então, que a gente espera muito, Neymar, assim, de coração aberto. Assim, um dos tópicos assim, que a gente vai falar agora, que é a expectativa dos 2 desafios que a gente tem, tanto contra a Colômbia quanto a Argentina. A expectativa minha, por isso que eu tô falando do banho de água fria, minha expectativa estava altíssima para a seleção brasileira vendo o Neymar em campo. Agora a expectativa tá positiva ainda, eu ainda tenho essa expectativa positiva, mas é diferente. É diferente quando você olha pro nosso cenário sem o Neymar e com o Neymar. Então, a nossa visão aqui, que a gente compartilha muito disso, cara, o Neymar ia desequilibrar muito pra gente, principalmente no momento que o Messi não tá também. Então, acho que foi uma perda gigante para a seleção brasileira. E espero eu, Neymar, que a gente ainda tenha muito de você ainda na seleção brasileira. E você aí de casa, o que você acha? Você sente falta do Neymar? Não sente? Você acha que o Neymar volta, não volta? Qual que é a sua opinião aqui? Traz pra gente agora na visão aí, o que você acha da seleção com ou sem Neymar, se ele volta ou não volta? Acho que é uma coisa desse tipo, né, JP? E aí, assim, a gente vai somando coisas, né? A gente tem uma baita expectativa. Vamos falar um pouco do jogo agora. Vamos falar um pouco do jogo, né, contra a Colômbia. Primeiro, vamos focar nele aqui. O que você acha? Qual é a sua expectativa para a Colômbia aí? Cara, a Colômbia é um adversário de um nível de muita exigência para o futebol brasileiro, né? Porque eles têm qualidade, eles são aguerridos, né? Então é um futebol forte, né? De marcação, de velocidade. Então, assim, o Brasil ele vai ter um adversário à altura daquilo que o Brasil pode oferecer também. Porque assim, vendo aí, até hoje teve o primeiro treino no Bezerrão, que fica em Gama ali, cidade satélite Brasília, na qual o Dorival... Esse primeiro treino é aquilo lá, né? As corridas, os jogadores chegaram hoje, né? Então
A gente não consegue dizer nesse episódio aqui. Só quando terminar a rodada a gente faz um outro episódio e fala o que a gente viu. Mas falando do que tá para acontecer, acredito que o teste com a Colômbia ele é extremamente relevante e importante, não só pela tabela de classificação, como pelo nível do adversário. Porque é um adversário abaixo da Argentina, porém é um adversário que vai criar dificuldade para o Brasil. Então é uma preparação para essa rodada. Então acho que até a sorte de ser primeiro Colômbia e depois Argentina é pra gente poder, de fato, ver se tá evoluindo. Ver a evolução. Mas é como eu falei logo aqui, antes da nossa vinheta, né, falando da Colômbia, o Brasil jogou duas vezes nos últimos 15 meses, perdeu uma e empatou outra. Então agora é hora da gente ganhar dentro de casa, no Mané Garrincha, com aí 60 mil torcedores, para poder ver uma grande apresentação da seleção. É o que a gente espera muito, né, JP? E aí vou misturar dois assuntos aqui, JP, antes da gente falar da expectativa para a Argentina. Nós tivemos duas coisas muito importantes extra-campo acontecendo na seleção brasileira nessa última semana, né, Uma é que, surpreendentemente, ninguém quis receber, nenhuma das federações quis receber o Ronaldo. 4, né? Quiseram. As outras 20... Então, são 27. 23 não, né? São 27, 4 só que quiseram. O que pra mim é uma surpresa gigante, porque todo mundo reclama, e na hora que tem a oportunidade, pelo menos de ouvir, não tô nem falando que tinha que aceitar o cara. Simplesmente ouvir uma proposta fora, não aceitaram. E aí, surpreendentemente, passo 2, depois dessa retirada do R9, né, do Ronaldo Fenômeno, de não ser mais uma possibilidade, aparece eleição marcada na CBF. Cara, assim, na minha visão, isso é meio absurdo, isso que está acontecendo. Assim, para mim, qual é a lógica de, num momento desse, você ter uma das maiores, ou talvez, vamos falar assim, dos últimos 30 anos, o maior nome da seleção brasileira, aí, junto com o Romário, não sei o quê, o Bebeto, junto com essa turma aí, Ronaldinho Gaúcho, talvez dos maiores nomes, o cara querendo assumir a seleção brasileira e a gente nem escutar. E aí, na sequência, vem uma eleição marcada. Acho que isso influencia sim, mas eu queria te ouvir, cara. O que você acha? Você acha que esse movimento ele pode ter alguma interferência pra gente no jogo ou não? Acredito que no jogo não. Eu acho que pro jogo... Enfim, os jogadores, na teoria ali da seleção brasileira, não deve ter esse envolvimento e tal. Talvez se fosse de um clube, poderia pegar um pouco mais, né? Se fosse dentro de um clube. Mas assim, eu vou primeiro falar do Ronaldo, que é aquilo. Pô, cara, como que a federação... Eu não sei quais foram as 4 que quiseram ouvir ele. Não sei. Mas vamos falar das 27 federações, das 23 que não quiseram. Vamos citar, por exemplo, Tocantins, que é uma federação mais nova, né? Que é o estado mais novo do Brasil. O Brasil nunca jogou um jogo no estado do Tocantins, na história. O Brasil tem 27 estados, acho que tem 5 estados no Brasil que a seleção brasileira nunca foi. Roraima, Acre, os que a gente já imagina, né? Rondônia. E tem outros tantos, como Aracaju, Sergipe, que a última vez foi em 1968 que a seleção foi lá. Então, assim, o Brasil, ele se limita no futebol ao eixo Rio-São Paulo, Sul-Minas, Nordeste, que a gente já sabe que é Pernambuco e Bahia e Ceará. O restante do Brasil é um lugar apartado. Esse cara, o presidente da federação, ele simplesmente não quer receber, como você mesmo mencionou, o cara que deu o título do pentacampeonato pro Brasil. Era a oportunidade de você ter o cara lá na sua mesa para você trocar uma ideia. Você poderia, igual você falou, não, eu não vou votar em você. Mas você poderia receber, com respeito, ouvir o cara. Qual que é a sua proposta? Porque, João, na nossa visão de torcedor, o cara ele não quer receber porque ele já tem de onde ele tira o dinheiro para ele poder sustentar a federação dele. E aí eu não tô falando porque, você acha que assim, não, eu li o Vitor Sérgio Rodrigues, você viu o post que ele fez? Não. Completo, ele falando, cara, assim, a votação, ela é
o clube tem um peso, a federação tem um peso vezes 3. E o cara da federação, ele tem uma grana que ele recebe pra federação e uma outra grana pro presidente. Então, assim, quando a CBF paga, ela dá um dinheiro pra federação e ao mesmo tempo ela dá uma parte pro presidente da federação. Então, assim, é como se fosse uma ajuda de custo. Deve ter algum nome lá. Algum nome disso. Mas, enfim, na minha visão, eu não quero nem citar o nome. Pra mim é um outro tipo de... A gente não quer dizer a palavra, mas assim, tá claro que não tem como, né? O cara não vai querer. E aí vem uma eleição na sequência ainda, o que é pior ainda, né? Tipo, mas ainda falando do Ronaldo, assim, o Ronaldo como jogador, não tem o que falar. Agora, como dirigente, existem várias ressalvas também sobre ele. Primeiro, a questão do Valladolid, que foi rebaixado, voltou e tá em último disparado, tá praticamente encaminhado para a segunda divisão novamente na La Liga. O rolo que ele teve no Cruzeiro, ele pegou. Só que ele fez negócio, né? Ele ganhou 200 milhões em um ano. Mais ou menos. Ele colocou 400 e tirou 600. Então ele teve um lucro ali de 200. Não sei quanto que sobra líquido para ele. Então foi um negócio. Qual que é a competência que ele teria para ser um dirigente, presidente da CBF? Ele não é um papagaio de pirata, um cara que tá indo só pelo nome. Ele tem essa experiência em gestão. Ele é dono de agências, ele tá envolvido em vários negócios. Então, assim, é estranho e, no mínimo, duvidoso a gente olhar e ver, 23 federações não quiseram ouvir o cara. Mas esse é o ponto, JP. Aqui, a gente pode até depois discutir se valeria a pena, se seria um bom dirigente ou não seria. A minha opinião é que eu acho que melhor do que o atual, qualquer coisa seria. Na minha opinião, não tenho o que dizer, porque eu acho que a gente é muito apático, a seleção brasileira é a maior marca do mundo e a gente não explora isso da melhor forma possível. Assim, a gente tava acabando de estar na Europa, quando você vê uma camisa da seleção brasileira, todo mundo conhece. Sim. Todo mundo leva a camisa. Talvez uma das poucas camisas que é conhecida em qualquer lugar que você tiver no mundo é uma camisa da seleção brasileira. E a gente não tem. Então, assim, pra mim, muito me surpreende a gente nem ouvir um candidato contra. E, de novo, esquece se não fosse o R9. Esquece se não fosse o Fenômeno. Esquece. Qualquer pessoa, cara. Você não quer escutar uma linha. A gente não tá numa democracia. A gente não tá num negócio onde é importante dar abertura pro novo, pra oportunidade, pra saber o que é melhor ou pior. E aí? A gente não ouviu o cara, a gente não ouviu quem tá fora. Então, ou seja, significa que tá bom do jeito que tá. E, gente, vamos e convenhamos. Não tá bom do jeito que tá. A gente tá falando de grandes coisas, de resultados que não vieram, de ações que não aconteceram, de, sei lá, de reinvestimento, de convocações, o que quer que seja. Tem um monte de coisa que a gente poderia listar. E aí, quando você vem, pra mim, a cereja do bolo, somada a isso, é a eleição marcada ontem, sei lá, apareceu, sei lá, sábado, que apareceu que a eleição vai acontecer, em cima da hora. Não era um negócio que estava, pelo menos pra mim, não estava no radar, e eu acho que pra mídia também não, porque a mídia soltou também como se fosse uma novidade. E a eleição apareceu. Então, ou seja, muito estranho, galera. Assim, desculpa no mínimo dizer, com todo respeito aí, a gente ama demais a seleção brasileira para não poder falar de um assunto desse tão importante de ver 23 federações não quererem ouvir, escutar o contra, né? A oposição ao atual, que é o mínimo que a gente deveria fazer numa democracia. Então, assim, é muito ruim isso que tá acontecendo. Ó, aquele sinalzinho assim negativo demais. Não curti, né? Não curti, cara, isso é... Mas, ô João, eu falei do Ronaldo, deixa eu só também concluir sobre a eleição em si. Eu tava pesquisando, tentando entender qual que é o mecanismo para fazer essa eleição. A partir do dia 23 de março de 2025, poderiam ser feitas eleições para o novo presidente da CBF no mandato lá para frente ainda, a partir do mês de 2026, acho que é depois da Copa até. Poderia abrir a partir do dia 23, que é domingo. Só que o presidente atual da CBF, ele quando vai soltar a eleição, 7 dias antes, ele precisa soltar uma nota em jornal falando que vai ter uma eleição da CBF. Então por isso que no final de semana soltou a notícia, porque a eleição ela vai ser no primeiro dia útil posterior ao dia 23, como cai no domingo, vai ser na segunda 24, o Brasil joga 25. Então assim, cara,
é meio que surreal mesmo, é como você falou. Primeiro tem a questão da semana retrasada do fenômeno, né? Semana retrasada, semana passada, e agora vem a marcação da eleição. Um candidato único, ou se vai aparecer qualquer outra pessoa lá para concorrer, ela vai ser engolida pelo sistema. E aí a gente vai ter mais um mandato, agora sim um mandato oficial do presidente Edinaldo, porque ele entrou aqui naquela vaga que era do Rogério, né? Rogério Caboclo, Sim. Que era o presidente anterior, que foi, enfim, destituído do cargo por conta aí de problemas, de denúncias que teve. E agora ele volta. Mas é aquilo, cara. É estranho. CBF, infelizmente, é lamentável. A palavra que eu tava buscando não curtir é lamentável, assim, porque eu acho que no mínimo ouvir e de novo, cara, quando você tem uma das lendas do seu futebol, pelo menos querendo assumir, escuta ela, cara. Tipo assim, e de novo, se fosse um cara qualquer, assim, mas pelo menos qual que é a oportunidade de não escutar? E assim, a proposta que ele tinha era de dar mais ouvidos às federações. Então, assim, só isso já deveria ser uma oportunidade de ouvir as federações. Já logo de começo já não curtiram, né? Poxa, não quero falar nada não, tô quietinho aqui. Só quero minha grana. Deixa eu ficar quietinho aqui. Fala sério, cara, isso aí é muito duro. Enfim, Ronaldo, Deus abençoe, tomara que tenha oportunidades aí de você voltar em um determinado momento, mas vamos que vamos e que dê tudo certo aí com a seleção brasileira. E aí agora falando do segundo desafio, né? JP, assim, a gente tem agora no dia 25 o maior clássico do mundo, que é Brasil e Argentina na Argentina, com uma ausência muito relevante, que é a ausência do Messi, né, para jogar esse clássico, para fazer esse jogo contra a gente. Eu acho que assim, tem uma fala, também sou fã do Galvão, a gente também assim, tem uma fala que é dele, que é muito incrível. Ganhar é muito bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Então não tem nem que dizer que a expectativa desse jogo é muito alta. Mas vamos lá, vamos pensar agora friamente e falar aí as impressões que a gente tem de Brasil e Argentina, JP. Cara, é aquilo lá, é um jogo que todo mundo só entra pra ganhar, né? Acho que tanto o brasileiro quanto o argentino não interessa o empate, não interessa nada, não interessa a vitória. E quando a gente estava até falando aqui antes de entrar no ar, né? Você olha a escalação, a convocação da Argentina, fala, cara, esse time da Argentina ele não é melhor que o do Brasil. Assim como eu ouso dizer que o time da Argentina da Copa de 2022 não era melhor que o Brasil também. Se a gente olhar... Isso pra mim é aquilo que eu já falei. Pra mim, se houvesse o jogo Brasil e Argentina, muita gente pensa assim, a Argentina ia golear o Brasil. Pra mim é totalmente o inverso. Pra mim o Brasil ia engolir a Argentina e ia pra cima. Mas então, o se não existe, a gente não viu, então fica tudo no nosso imaginário, né? Sim, o se foi embora, não existe se, né? Mas assim, estamos confabulando aqui, assim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, vai ser um jogo pegado, cara. Vai ser, acho que a primeira vez aí no novo Monumental, né? Monumental Mais, com 85 mil torcedores ali. A gente vai ver aquela festa bonita do torcedor argentino, que a gente tem que reconhecer, né? Os caras sabem fazer. Não que a torcida brasileira seja pior, não é isso que a gente tá dizendo. A gente tá dizendo que eles sabem fazer. Você vai no jogo do Brasil aqui no Brasil, não tem esse espetáculo de. Você vai em jogo de clube, beleza, as torcidas se mobilizam. Jogo de seleção é diferente, né? Agora lá na Argentina, eles fazem aquela bagunça. Muito, né? Eles ovacionam muito, assim. Então, mesmo sem o Messi, eles vão querer ganhar dentro de casa, vão querer. Muito provavelmente, dependendo do resultado agora contra o Uruguai, eles jogam com o Brasil para classificar. É o jogo que sela a classificação. Seria o primeiro país classificado para a Copa, né? Porque você tem os três times que vão sediar, né? Os três equipes lá, os três países, mas que está participando de eliminatórias seria. Porque a eliminatória na Europa nem começou ainda. Sim. A eliminatória da Europa começa agora, alguns grupos nessa data FIFA e os demais só em setembro. Sim. É uma rodada reduzida, porque eles têm a Nations League lá. Exatamente, né? que já dá uma posição e tudo mais. Sim, então aí a Argentina vai ter muito tempo para teste também, né? Então
Já tá classificado, na verdade, acho né? que a Porque Argentina não tem jeito. São 8 vagas, São 7 8 vagas, né? Não tem como. Assim, não, a Argentina, Mas- eu acho que a vaga ela já tem, Sim. só que não tá confirmada, né? É. Ela já tem 25 pontos. Se a gente pega o oitava posição, tem 12, é o dobro, né? Nós estamos falando aí de um... Não, e já passou da metade, já né? passou. E historicamente, com 22 pontos, você já tá, pelo menos no antigo modelo, com menos seleções na repescagem, né? Sim. Agora, como aumentou vagas, então... Cara, até o Brasil, na teoria, também já tá com uma pontuação que dificilmente não vá pra Copa. Mas assim, cara, É vai pouco ser mais arriscado, mas também já tem uma folga aí de 6 pontos, né? Sim. Mas falando do jogo, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo duro. Acho que não vai ser fácil, como nunca foi contra a Argentina, mas o Brasil tem condição de sair de lá com pontos. Ou seja, 1 ponto ou 3. Não vamos dizer que o Brasil vai lá pra... Não é favorito, tudo, né, Jota? Não é favorito. Não, vamos falar assim, o Mas- Brasil favorito ele não é. Não é, mas é a chance de devolver a derrota do Maracanã. É o que eu acho também. Acho que é um jogo que, de novo. Então, assim, acho que agora todo mundo se programa aí. Dia 20/3, às 21h45, Brasil e Colômbia. Vai ser um grande jogo, certamente. E na terça-feira, aí não precisa nem dizer, né? Para tudo, parem as máquinas. Argentina e Brasil, né? Mas dia 25/3, terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília. 45 minutos mais cedo do que o jogo contra a Colômbia. Mas tenho certeza que vai ser um jogo pegado e um jogo bom de assistir. Assim como foi o primeiro, né? Que a gente perdeu aqui no Maracanã, foi um bom jogo. Eu acho que esse tende a ser até melhor pelos momentos. Agora a seleção brasileira melhorou do momento que estava. E a gente espera que esteja melhor ainda. Esperando que o Rafinha jogue bola como ele tem jogado no Barcelona. Que o Rodrigo também desempenhe um bom papel e que a gente tenha um jogo coeso. Então, sim, a expectativa para esse jogo é um jogo complexo. Agora, né, nós falando da Argentina, um jogo complexo, um jogo difícil, mas que vai ser um grande jogo e eu também estou confiante, JP. Eu acho que a gente sai com algum ponto de lá. Então, acho que a gente tem que fazer os 3 pontos contra a Colômbia. Acho que o ideal dessa rodada, né, dessa janela, seria 4 pontos aí pra gente sair, o que eu pelo penso. menos. Acho que 4 pontos a gente tem que sair pra gente estar bem, né? 4 pontos, a gente vai pra 22 pontos, aí já fica aí nessa zona mais tranquila pra gente só administrar os próximos jogos e os próximos 4, né, jogos, 6 jogos, né, que vão ter. Não, depois faltam 4. 4 jogos, 18 rodadas, desculpa. 4 jogos, porque a gente tá com 12, né? Isso mesmo. E assim, aí falando lá da frente, aí vai faltar Paraguai, aqui no Brasil em junho, Equador fora. E aí pra última rodada, o Brasil recebe o Chile e fecha com a Bolívia Fecha com a Bolívia fora. em La Paz. Lá é o 14/9 é a última rodada. 9/9 contra o Chile, 14/9 contra a Bolívia fora. Então, assim, baita oportunidade pra gente encaixar. É aquilo, né, JP? Vamos encerrando aqui agora. Tudo que é bom dura pouco, a gente sempre diz isso. É muito bom falar da seleção brasileira. A pena que a gente viveu aí do Neymar não tá conosco aí nessa rodada, mas tenho certeza que a gente, se Deus quiser, a gente vai vir aqui falar depois do Brasil e Argentina um pouco sobre como foi bom aí essa janela pra gente. Obrigado aí mais uma vez, JP. Vamos encerrando. Valeu, João. Obrigado aí. Um abraço aos nossos amigos aí que acompanham o nosso canal. Como você mesmo fala, a gente tá no YouTube, Instagram, TikTok, então tem conteúdo aí com bastante frequência. É isso, vamos ver o que a gente vai conseguir observar da seleção nessa janela. Que é aquilo, né? Parece que não, mas a última vez que o Brasil entrou em campo foi em novembro, né? Já tem um tempo. Já tem 4 meses, né? Então, assim, dá saudade da seleção. Dá saudade mais. E quando a gente fala, é basicamente, na verdade, 19/11 é 4 meses, né? 4 Porque meses. 19/3. E aí, assim, a gente tem uma oportunidade de enxergar a seleção brasileira de novo, ver a seleção. É sempre bom acompanhar a seleção brasileira e eu tenho certeza que vai ser. Cara, e tá funilando, né? Tá chegando a Copa já. Daqui 13 meses, 14 meses, começa a Copa do Mundo. Né? Então, vamos pra cima. Vamos fazer acontecer e vamos olhar. E a gente agradece demais você acompanhando a gente. Como sempre, a gente faz aqui de torcedor para torcedor. Nós somos torcedores, nada além disso. Nada além de apaixonados pela seleção brasileira.
E a gente quer muito fazer essa conexão e esse amor pela seleção brasileira voltar e estar em ênfase. Esperamos aqui que após aí a Argentina a gente esteja aqui muito animados. Não esquece, segue a gente. Uma outra rede social que a gente está, uma outra mídia, é o Spotify. O Spotify é que tem sido muito legal aí ver vocês escutando, ouvir, né? Ver que vocês ouvem por ali é muito legal pra gente. Então não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais. Contamos com você e até a próxima. Vamos juntos!